Olá, boa noite para você. Esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutinhos, informação de qualidade para o empreendedor e, é claro, para você também que quer abrir a sua própria empresa. Eu sou o Márcio Fontinelli, você é meu convidado. Seja muito bem-vindo. Oitavo Fórum de Desenvolvimento debate estratégias para fortalecer o fortalecimento do Sistema Nacional de Fomento. Foi discutido o acesso ao crédito para os pequenos empreendedores. Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que prorroga a desoneração das folhas de pagamento até 2027. O consumo das famílias teve a alta mais significativa do ano. Os alimentos básicos tiveram queda de 2,7% nos preços. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Na noite desta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prorroga a desoneração das folhas de pagamento até 2027. Com a medida, as empresas poderão substituir a contribuição previdenciária patronal, que corresponde a 20% sobre a folha de salários, por alíquotas entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta do empreendimento. A medida vale para os 17 setores da economia que mais empregam no país, entre eles, comunicação, confecção e construção civil. O objetivo é que esse mecanismo reduza os encargos trabalhistas e estimule a contratação de pessoas. O texto agora segue para o Senado Federal. Também no Senado Federal, lá foi aprovado um projeto de lei que recria o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ele é a última instância na disputa entre contribuintes e o fisco. Na prática, quando houver empate em julgamentos sobre pagamentos de impostos, quem vai desempatar é o representante do governo. A medida ainda perdoa multas e juros dos contribuintes que reconhecerem o débito. O texto segue agora para a sanção presidencial. A demanda por empréstimos das microempresas subiu quase 50% no Sistema Nacional de Fomento este ano, em 2023. Como melhorar o mercado de crédito foi o tema central debatido no 8º Fórum de Desenvolvimento de Brasília. Vamos conferir. O 8º Fórum de Desenvolvimento, promovido pela ABDE, Associação Brasileira de Desenvolvimento, destacou o fortalecimento do Sistema Nacional de Fomento, que representa 45% do mercado de crédito brasileiro e 74% dos investimentos de longo prazo. Foram 2 dias de evento em Brasília. Autoridades e representantes de órgãos internacionais debateram sobre infraestrutura, preservação das florestas e reindustrialização verde, inovação e apoio às micro, pequenas e médias empresas. E além de proteger, da resiliência, impulsionar esse setor, também é fundamental alinhar as micro e pequenas empresas com a Agenda 2030, para que elas também possam contribuir para a agenda. Além de contribuir especificamente a realização do Objetivo 8, o Objetivo 8 é sobre trabalho decente e crescimento econômico. Elas têm um papel fundamental em outras áreas, combate às desigualdades, que são empresas que, em geral, contratam profissionais com níveis que têm menos acesso no mercado de trabalho formal, impulsionar agendas relacionadas à pauta ambiental, à pauta de saúde. Então, a ação das micro e pequenas empresas perpassa todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. E, fazendo um parêntese, dentro desse grupo, estão também as cooperativas. As cooperativas também têm mostrado, e aí durante a pandemia foi um exemplo claro disso, elas mostraram um protagonismo fundamental na consecução dos objetivos. Um dos painéis abordou o financiamento de micro, pequenas e médias empresas para o emprego e a produtividade na Agenda 2030. Os palestrantes discutiram ações para promover o acesso ao crédito, principalmente para os pequenos empreendedores, já que são eles os grandes geradores da economia brasileira. Uma das maiores dificuldades dos pequenos negócios hoje é o acesso ao mercado de crédito. Com a facilitação de linhas de créditos e juros mais baixos, os pequenos empreendedores poderão gerar mais renda, emprego e contribuir para o crescimento econômico do país. Nós precisamos massificar
o crédito para esses pequenos negócios, mas principalmente trabalhar o acesso para que a gente possa ampliar, mas ter um custo muito mais acessível, porque no modelo que nós estamos vivendo de uma Selic tão elevada, ela acaba sendo muito proibitiva para que eles possam colocar em prática as suas ideias de negócio. Os recursos de banco são os ideais para que eles possam alavancar os seus negócios. E por que isso é importante para o país? Isso é importante para o país porque nós estamos falando daqueles que têm 27% só do PIB brasileiro, mas que são responsáveis por mais de 50% da geração de empregos e que são 99%, 98% dos CNPJs. Ou seja, se você quer fazer um modelo com geração de emprego e distribuição de renda, não há que se falar em outro caminho que não através dos pequenos negócios brasileiros. Os bancos públicos e privados são os grandes parceiros e financiadores dos pequenos negócios, principalmente na geração de emprego, através do investimento e capital de giro das linhas de crédito. O crédito é fundamental para a geração de emprego. Você não consegue gerar emprego sem o crédito, né? Necessidade primordial da pequena empresa, que é quem mais gera emprego no país, é exatamente investimento e capital de giro. E com funding adequados, né? Taxa de juros adequadas, né? Taxa de juros hoje no Brasil, ela ainda é punitiva, ela está com trajetória de queda, está com viés de queda, mas ainda ela é alta para o que a micro e pequena empresa, os empreendedores de menor porte precisam, né? Então, na verdade, é algo que tem que ser consolidado, é uma tríade, né? De instituições financeiras que atuam, a orientação no crédito, assistência técnica, o empreendedorismo, taxa de juros adequados e condições de financiamento. Então, tudo isso faz parte desse arcabouço para a gente ter aí o emprego garantido, né? Novas possibilidades, novos cargos, o impacto na geração de renda, etc. O banco ele tem o Fundo Constitucional, né? Que é o principal funding, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Esse ano tem 38,8 bilhões de disponibilidade, dos quais 51,8 é a meta de aplicação nos portes prioritários, ou seja, aqueles beneficiários, aquelas empresas de até faturamento de até 16 milhões ano, né? A pequena e média empresa que a gente chama lá, a partir do Fundo Constitucional. Então são linhas de financiamento que vão até desde o financiamento à saúde, à educação, a micro e pequena empresa de um modo geral, turismo, por exemplo, enfim, todos os segmentos da economia, né? Com inovação também, que é uma linha específica, condições ainda mais vantajosas, prazo adequado, alavancagem de até 100%, tá? Então, é dessa forma que o banco, e com esse padrão de recursos, que o banco chega lá nesses empreendimentos. A gente sabe que o crédito é sempre importante para quem quer empreender, quer desenvolver o seu projeto, né? Bom, a partir de amanhã, dia 1º de setembro, os microempreendedores individuais só poderão emitir nota fiscal de serviço por meio do Sistema Nacional Eletrônico. Para tirar as dúvidas sobre o novo processo, nós convidamos o especialista Alexander Mello, ele que é analista de políticas públicas do Sebrae Nacional. Alexander, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui com a gente no canal Empreender. E eu queria pedir para você começar dizendo o que é esse NFS e-Nacional. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos, né? Primeiro, eu quero agradecer o convite. É muito gratificante falar desse projeto, pois ele traz uma grande melhoria para o ambiente de negócio, principalmente para o MEI nesse momento, tá? A NFSE nacional, tá, é uma nota fiscal de serviços, num padrão nacional, ou seja, a nota fiscal utilizada para emissão nos casos de prestação de serviço. Nós temos outras notas fiscais de produtos e mercadorias, né? Mas essa é para serviços, a NFSE. Antes do padrão nacional, nós tínhamos 5.570 municípios com seus emissores próprios, com padrões diferentes e também com formas de habilitação para o acesso diferentes, né? Para solucionar esse ambiente complexo, foi criado, tá, esse padrão nacional, um padrão único para essa nota fiscal de serviço. Para o MEI, nos casos onde o MEI é obrigado a emitir a nota fiscal de serviço, porque ele é desobrigado de emitir nota fiscal para a pessoa física, é opcional, continua opcional. Ele é obrigado a emitir nota fiscal de serviço quando ele presta serviço para uma pessoa jurídica, né, para uma empresa ou para o governo. Então, a partir de amanhã, né, nós teremos um grande avanço, que para os MEIs prestadores de serviço, eles já vão utilizar o mesmo padrão nacional em todo o país. Nós temos empresas não MEI, empresas de demais portes, né? Então, para essas empresas, o município terá que fazer adesão a esse padrão nacional.
Então, ele faz adesão e informa quais as ferramentas que vai ser utilizado. Atualmente, nós temos 19 capitais, 650 municípios que já fizeram adesão para esse padrão nacional, tá? Então, todos que fizeram adesão vão utilizar também uma nota fiscal única, o mesmo padrão. O objetivo desse projeto é criar um padrão único de nota fiscal de serviço e simplificar a habilitação e emissão das notas fiscais no nosso país. Alexander, na prática, o que esse novo sistema desburocratiza para as MPS? Bom, como eu informei aqui antes nós tínhamos 5.570 municípios com seus emissores próprios. Então, o prestador de serviço se deparava com vários padrões, cada um, né, com seu padrão, e também a forma dele habilitar para poder utilizar esse emissor no município, cada município solicita uma forma diferente. Então, ele tinha que ir até o município, até o balcão da prefeitura, ele tinha que gerar uma inscrição municipal, então existia uma burocracia, e se ele prestava serviço para mais de um município, ele se deparava com vários padrões de nota fiscal, tá ok? Então, com esse novo padrão, com esse padrão único, ele vai acessar um único local, independente do município que ele esteja, vai fazer sua habilitação nesse sistema, online, em qualquer local que ele tiver, e vai emitir sua nota fiscal, sem a necessidade de nenhum outro cadastro, nem gerar inscrição estadual ou qualquer outra informação que ele tem que levar na prefeitura. Alexander, aproveitando o gancho também, quais são as novas funcionalidades desse sistema? Bom, ele, além dele ter esse acesso único, né, através do novo portal, ele vai poder autenticar com o GovBR, vai poder compartilhar a nota fiscal, né, através do app, ele vai poder utilizar esse aplicativo aonde ele estiver. No caso, como aderir a esse novo sistema, né, já que ele está sendo implementado aí agora? No caso, para o empreendedor, ele faz a habilitação, tá? Ele vai acessar um endereço eletrônico único, então ele vai acessar o endereço https://www.nfse.gov.br/emissor nacional. Então, ele acessando esse endereço único, no Brasil todo, é o mesmo endereço, ele tem 3 formas de se autenticar. Ele pode se autenticar com o GovBR, que já é a autenticação que ele usa na formalização e alteração do MEI, né? Então, ele utiliza o CPF do responsável do MEI, utilizando o selo prata ou ouro, tá? Ou ele utiliza um certificado digital, se ele possuir, ou ele pode fazer um cadastro no momento, na própria ferramenta. Para esse cadastro, ele vai informar o seu CPF, o seu título de eleitor, se ele fez declaração de imposto de renda, os 2 últimos recibos, e gera uma senha. Então, ele tem essas 3 opções de autenticação. Feito isso, ele conseguiu autenticar no sistema, ele precisa fazer uma configuração simples. Ele faz uma configuração uma única vez, ele coloca o e-mail dele, da empresa dele, o telefone da empresa dele, tá? E marca a última opção, que é uma opção não informar nenhum valor estimado para tributos. Por que ele marca essa opção? Porque os tributos do mês são calculados, são pagos fixos no final do mês, então ele não precisa informar tributos na nota fiscal. Marcando essas 3 opções, ele salva essa configuração e ele pode também cadastrar os seus serviços usuais, os serviços que ele já costuma prestar, como serviços favoritos. Ele cadastra até 10 serviços favoritos, porque eles serão utilizados nos emissores, tá? Nos emissores simplificados. Então, ele faz isso, ele acessa através dessas 3 formas de autenticação, faz esse cadastro, essa configuração simples, cadastra seus serviços favoritos e já está habilitado para utilizar os emissores. Alexander, após aderir a esse sistema, e até é bem bacana essa questão da desburocratização e essa facilidade também, como é que os MPS, eles podem emitir essa nota fiscal? Como é que eles vão fazer esse sistema todo? Então tá. No caso agora, para o MEI, né? O MEI, todos os MEIs já estão habilitados e já vão ter que usar esse emissor nacional, né? A MPE vai usar nos municípios que estão feita a adesão. Então tem essa pequena diferença, né? Mas, por exemplo, eles fizeram essa habilitação no emissor nacional, já está com seu login e senha. E ele tem 3 formas de emitir essa nota fiscal. No próprio emissor nacional, que ele já está autenticado, ele tem 2 emissores, o emissor web completo e o emissor web simplificado. Onde no simplificado ele precisa passar 3 informações só para emitir uma nota fiscal. Ele coloca o CPF e o CNPJ do tomador de serviço, que é uma informação até opcional. Ele seleciona aquele serviço favorito que ele já pré-configurou e o valor da nota fiscal. Feito isso, ele manda emitir a nota e já pode compartilhar o documento. Mas o mais indicado, né, é ele baixar o app da nota fiscal de serviço, o app NFSE Mobile, que ele baixa na loja da Apple ou do Android, né? E ele vai autenticar usando a mesma senha que ele usou, que ele se habilitou no emissor nacional.
Então, através desse usuário cadastrado, ele vai se autenticar no app e vai emitir também com 3 informações: CPF ou CNPJ do tomador de serviço, selecionar o serviço favorito que ele está prestando e o valor, vai gerar essa nota fiscal e vai poder compartilhar essa nota fiscal pelo aplicativo. Então, onde ele estiver, não precisa mais levar computador, ele vai pegar seu aplicativo, gerar a nota com essas 3 informações e compartilhar o PDF dessa nota. Se ele estiver em um local que estiver sem internet, ele pode gerar offline. Ele gera um documento auxiliar naquele momento, apresenta para o seu cliente, tá? E quando o aplicativo conectar com a internet, ele transmite essa nota fiscal emitida. É preciso fazer alguma declaração além daquela que já é obrigatória para os MEIs? Não. O padrão da nota fiscal, o padrão nacional, a NFCE padrão nacional, não altera nada nas obrigações do MEI. Então, o MEI continua com as mesmas obrigações que ele já tem, trabalhando da mesma forma. Inclusive, continua dispensado de emitir nota fiscal para pessoas físicas, a não ser que a pessoa física solicite, né? O que muda agora é que ele vai utilizar um padrão único de nota fiscal no Brasil todo, que é o padrão nacional. No caso também, Alexander, tem limite de valor para emissão dessa nota fiscal? Não. O MEI vai emitir a nota fiscal no valor que ele prestou o serviço, né? Não há limites para emissão do valor da nota fiscal. Esse sistema nacional, né? Ele não varia, no caso. O sistema, né, NFCE é um padrão nacional, então, para todos os MEIs, ele vai ter o mesmo sistema emitindo a nota fiscal no padrão único em todos os municípios, tá? Para a empresa que não é MEI, para as demais empresas dos demais portes, vai depender se o município fez adesão ou não. Então, para aqueles 650 municípios que fizeram adesão, vai estar no padrão nacional, também vai ser o mesmo padrão, né? Mas para o MEI é padrão único, em todo o país não varia. Para a gente finalizar, uma pergunta importante. No caso, o MEI caminhoneiro também é obrigado a usar o NFSE? O MEI caminhoneiro, tá? Nos casos que o MEI caminhoneiro emite a NFSE, tá? Ele deverá utilizar também o padrão nacional, como as demais ocupações do MEI, tá ok? Ele utiliza como MEI, né, a NFSE nos casos que ele emite a NFSE. Ele vai utilizar o padrão nacional da mesma forma. Alexander, muito obrigado pelas suas explicações. Eu acho que agora ficou bem claro, né, que esse sistema chegou para facilitar a vida do microempreendedor individual, trazer formalidade também, facilitar também a organização do governo. Então, a gente pode encarar tudo isso com muita positividade, né? Obrigado pela sua participação. Boa noite. Com certeza, boa noite e obrigado. No próximo bloco, a gente fala do aumento do consumo das famílias brasileiras em julho. Eu volto já. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, já está de volta, intervalo rapidinho, né? Olha só, em julho, o consumo das famílias teve a alta mais significativa do ano. O aumento foi de 4,24% em comparação ao mês anterior. Já em relação ao ano passado, o consumo está 2,5% maior. Os alimentos básicos tiveram queda de 2,7% nos preços, com destaque para o feijão, óleo de soja e carne bovina. Mas, para os próximos meses, os reajustes de combustível podem elevar os preços dos alimentos. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados. E agora a gente vai conhecer a história da Carlota Fonseca, conhecida como Chefe das Estrelas. Ela é natural da Paraíba e foi para os Estados Unidos em 2017, onde consolidou a sua carreira e se tornou a queridinha dos famosos. Como é que foi aí essa história toda? Boa noite, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada. Boa noite a todo mundo. Conta pra gente como é que foi essa história. Você foi lá para os Estados Unidos em 2017, os famosos se apaixonaram por você, com a comida. Pois é, em 2017 eu vim passar um ano aqui estudar e eu já venho de uma família que teve restaurante por 30 anos e quando eu cheguei aqui tá na veia, né? A gente começou a planejar em relação a trabalhar com isso e eu comecei a trabalhar com buffet, com catering. E como aqui tem muita gente que vem tirar férias, principalmente os famosos, eu comecei a ser escolhida por eles.
Carlota, então conta pra gente do ponto de vista de empreendedora. Então você foi lá, começou a fazer a comida, começou a ser conhecida e quando você viu que isso poderia se tornar um negócio e principalmente um negócio tão focado, já que você trabalha aí com pessoas famosas. Olha, Márcio, na realidade eu sou formada em administração, então eu sempre entendo que seja qual for o tamanho do seu negócio, você tem que planejar, se estruturar, saber o que está fazendo, e aqui não foi diferente, né? Eu não escolhi ser a chefe dos famosos, só que o tipo de serviço que eu tenho eh, chama muita atenção pela apresentação aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem o hábito de usar muito descartável, e a gente começou inserindo essas mesas postas, e isso fez com que atraísse essa clientela de famosos do Brasil. Foi assim. Carlota, é aquele sucesso orgânico, né? Você começa a trabalhar bem, começa a desenvolver um bom serviço e as pessoas começam a conhecer. A partir daí, como é que você se preparou para que você se mantivesse? Porque uma coisa é você ser conhecida, outra coisa é você se manter ali, principalmente quando se trata de empreendimento. Então, nesse ponto, como é que você fez como empreendedora para que você se mantivesse ali sempre à frente com essa fama e também atendendo a essas pessoas? Olha só, aqui ser empreendedor nos Estados Unidos não é fácil, porque a primeira barreira é a língua, depois os produtos, tudo aqui é diferente. Então, quando a gente chega, a gente se encontra com alguns desafios, mas minha primeira dica é não desistir, persistir e traçar uma rota. Ah, eu quero isso, isso. A gente encontrou a pandemia no meio do caminho e foi uma época muito difícil, porque imagina, fazer festa não podia. A gente se reinventou, trabalhou com congelado. Então, a minha dica é essa: traça uma meta, um objetivo, um caminho a seguir. Vai aparecer obstáculo, vai aparecer coisas que você não planejou, não esperava acontecer, mas segue em frente, sempre olhando lá no fim, no objetivo. Carlota, a gente sabe que atender pessoas famosas não é tão simples assim, porque algumas têm algumas restrições ideológicas, restrições alimentares também, tem exigências. Como é que a gente adapta um negócio para conseguir atender todo mundo de forma tão perfeita, de forma com que eles se acostumem a estar com você, a comer com você? A primeira palavra aí é a atenção, né? Hoje a gente, além dos brasileiros, a gente está tendo uma comunidade de turistas do mundo todo. Então, por exemplo, eu fiz um casamento de uma família de um judeu. Então, eles têm algumas restrições. Você tem que ter uma atenção, conversar antes, entender se tem alergia, se tem alguma coisa cultural que não faz parte do menu deles, o que é que eles... Entendeu? E sempre eu defendo a história da gastronomia afetiva, que é a partir dessa atenção que você dá, conversar, entender o que o cliente quer fazer exatamente no padrão dele. Então, cada serviço é uma experiência única. Carlota, você busca também essa excelência e esse atendimento personalizado para pessoas que não são famosas, mas que gostam ali do seu trabalho? Ou seja, o seu trabalho ele é basicamente todo personalizado, por assim dizer? Exatamente. Eu ganhei esse título de chefe das estrelas porque vem muita gente do Brasil tirar férias aqui e quando procurava, eu quero algum jantar especial, eu quero comemorar isso, bodas daquilo, todo mundo me indicava. Mas eu sempre digo, às vezes as pessoas me procuram e falam assim, você só faz para a estrela? Eu falei assim, eu faço para todo mundo, mas no fim eu quero que cada cliente se sinta uma estrela. Então a gente pensa da hora que ele entra no salão, que vê a mesa de buffet, ao fim de tudo, que essa experiência seja algo assim, porque sempre você está comemorando algo muito importante, um casamento, aniversário de um filho, bodas, 15 anos. Então o buffet é o responsável pela grande sensação que a família e os convidados têm. Então a gente pensa nisso, cada pessoa é uma estrela. Verdade, né? A gente tem que valorizar todo mundo, afinal de contas, quem está comprando, pagando também está arcando ali com os custos. E é nesse mérito que eu quero entrar agora, com relação aos custos. Como você não tem pratos pré-definidos para as pessoas, como é que você faz a precificação para que você consiga ter um bom negócio, um negócio saudável, atendendo a pessoa e tendo assim, digamos, um preço justo? Tudo que
todo projeto que eu vou fazer, eu tenho 2 variantes. Primeiro, as fichas técnicas que eu faço para entender o preço do produto, só que aqui muito mais caro do que o produto em si, do que a matéria-prima que eu compro, é a mão de obra. Então, tem que ser levado em consideração o tempo que é gasto comprando, montando, recolhendo. A gente tem então, se eu vou montar um evento para 20 pessoas ou para 200 pessoas, eu sempre, na hora que eu vou orçar isso, eu vou entender a quantidade de pessoas que eu preciso envolver, o tempo que eu preciso envolver nesse projeto antes, durante e pós, e associar isso o valor que eu gasto em matéria-prima, através das minhas fichas técnicas. Carlota, a gente sempre fala muito aqui no Jornal do Empreendedor sobre planejamento, porque é a essência de qualquer negócio. É o que você acabou de falar agora, você tem que se planejar, você tem que saber com quem você vai lidar, né? Organizar essa questão de mão de obra. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, que você continue fazendo sucesso e é claro que todo mundo aqui do Empreender, quando for aí, vai querer experimentar o seu prato. Venham mesmo, entra lá no Instagram, fala, Carlota, eu tô chegando. Que eu faço questão, eu amo receber meu povo aqui. Perfeito, obrigado, Carlota, tudo de bom para você, boa noite, tá? Obrigada, boa noite, gente, bom trabalho. Tchau, obrigado para você também, boa noite. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia, que é sempre muito importante. A gente se encontra amanhã. Boa noite, até mais. Tchau.